11ª edição da Feira Brasileira do Varejo e agora a hora de falar de moda com propósito com o André Carvalho. E aí, meu querido? Tu acabou agora de sair do palco, tá quente. Quero que tu compartilhe com a gente o que tu provocou esses empreendedores que estão aqui na Feira Brasileira do Varejo. Nossa, foi muito especial, foi muito emocionante. Eu amo fazer isso, né? Enfim, tô aqui vindo do Rio de Janeiro para cá, bate e volta para falar. E acredito muito, né, na construção das marcas com propósito, independentemente de ser do mercado de moda, mas na importância no papel de que cada pessoa e cada marca tem de gerar um impacto positivo no mundo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, usa, causa algum impacto, então esse impacto ele pode ser negativo ou positivo. E a minha ideia, o meu propósito é compartilhar inspirações, referências e ideias que possam inspirar com que cada pessoa, cada marca encontrem aquela sua forma de impactar de forma positiva. E no mundo hoje tão cheio de informação, tão cheio de notícias, como é que hoje as marcas podem se posicionar e ter mais propósito no que elas estão divulgando e levando para os clientes? Legal, então, o que eu falei na palestra é que eu acredito numa metodologia que é da construção das marcas a partir do autoconhecimento. O que isso significa? A marca entender de fato quem ela é, ou o profissional, entender o que é. Qual a sua história, qual é a sua memória, qual a sua experiência, qual a sua bagagem, qual a sua expertise e como pode dessa forma contribuir com algum serviço, com alguma ação para o mundo. E cruzar esse olhar para fora com um olhar para dentro, com um olhar para fora também, para as mudanças, para as necessidades do mundo, para aquilo que está acontecendo, para o que está se transformando. E aí eu acredito que é no cruzamento desses dois olhares, daquilo que eu posso oferecer com aquilo que o mundo precisa, que se dá a criação das marcas com propósito, né? E a comunicação das marcas que tem de fato um papel maior do que somente vender ou fazer coisas. E a pergunta que agora já vai mais naquele empresário que é pouco cético, né? Ah, propósito, realmente ajuda a vender, não vende. Ele tem isso. Qual o teu olhar daqui para frente do que estamos vivendo nesse momento aí de um mundo tão polarizado? Então, acho que a gente tem que ser realista e eu falei sobre isso na palestra também, que a gente vive hoje a ressaca do propósito, né? Ninguém aguenta mais falar sobre isso, você é um exemplo. Mas, de fato, eu acho que eu comecei a falar sobre isso há 10 anos atrás, quando eu lancei o meu livro Moda com Propósito. Não se falava sobre o propósito. Depois, o propósito entrou na moda e, como muitas coisas que entram na moda, ele foi cooptado para o mercado e ele foi usado para vender mais. Então, as marcas começaram a se fantasiar, né, de ações, de causas que muitas vezes não tinham a ver necessariamente com elas, que não se sustentavam, e isso acabou criando esse ranço e essa preguiça em muitas pessoas, que identificam que o propósito é alguma coisa que vai fazer vender mais ou não vai fazer vender mais. Então essa ideia, né, é principal de que o propósito está relacionado à venda, quando na verdade não deveria ser isso. O propósito ele deveria estar relacionado de fato ao papel que aquela empresa tem. Mas como eu compartilhei na palestra também, não é porque tem gente fazendo errado que se a gente acredita, a gente deveria deixar de fazer. Então eu continuo acreditando que cada marca, que cada pessoa tem um papel, pode fazer alguma coisa para o mundo, e eu acredito muito também que quando a gente faz algo que é verdadeiro, quando a gente de fato impacta a vida das pessoas, as pessoas valorizam, as pessoas reconhecem e o resultado vem. Verdade. Aí nós estamos vivendo o advento do digital, onde cada vez mais as pessoas querem conteúdos autênticos. Então o propósito ele vem a longo prazo, talvez, dar esse resultado que, para quem quer imediatista, às vezes não sente, né? Mas vai ter. Total. E outra coisa interessante que você falou muito aqui também na FBV sobre ESG, que também era na moda, mas ao mesmo tempo agora ele está se dando um trabalho porque as pessoas estão querendo lidar com empresas que têm um propósito, que o ESG faz sentido. E como é que tu vê então dessa questão de tempo, né? Hoje a empresa, o empresário que está querendo realmente mudar esse drive, querer ir para a parte de propósito, ele tem que ter um pouco de paciência, tem que realmente trabalhar melhor. Como é que tu vê isso? Eu acho que sim, eu acho que a gente não foi acostumado a nada disso, né? Então você falou ESG, ninguém aprendeu ESG no colégio, né? Ninguém aprendeu sobre o impacto da indústria da moda ou da agropecuária, não se fala sobre isso na escola, não se fala isso dentro das nossas casas, né? Na nossa infância. E aí a nossa geração que hoje comanda o mercado é uma geração que não cresceu sabendo isso. Mas hoje, por outro lado, por conta da internet, da revolução digital, as novas gerações, o conteúdo, como você disse, né? Tudo isso circula e cada vez mais pessoas têm consciência sobre tudo isso que está acontecendo. Isso faz com que surja uma nova geração de consumidores
mais responsável, mais consciente, que cobra mais das marcas, e isso faz com que as marcas também precisem se comunicar, também precisem se movimentar e evoluir para acompanhar essa demanda, para acompanhar essa tendência do mercado. Legal, e como estamos vivendo na era da atenção, como é que tu vê hoje também essa tendência que está acontecendo dos próprios CEOs, os próprios donos das empresas também virem à frente das câmeras e usar esse marketing de influência dentro do propósito? Boa, excelente colocação, porque eu acho que isso é justamente um reflexo da vontade das pessoas de saber o que está por trás das empresas. E uma necessidade também das empresas se mostrarem de forma mais verdadeira, de forma mais humana, e não somente através das campanhas, das ações e tal. O consumidor já entendeu como é que faz marketing. Hoje todo mundo faz marketing. Na rede social todo mundo edita, compartilha, faz conteúdo. Todo mundo pode ser a sua própria mídia, o seu próprio canal. Então as pessoas já entenderam como é que é. As pessoas não estão mais caindo ou entrando nas ondas como antigamente. Você fazia uma propaganda linda, um comercial lindo, as pessoas corriam para a loja e compravam. Isso não é mais o que vai fazer as pessoas comprarem. Hoje as pessoas querem saber de fato quais são os valores, quem são as pessoas que estão por trás, o que essas pessoas acreditam, o que essas pessoas fazem, o que elas falam, como é que é a vida delas. E é essa coerência que elas buscam, talvez até para fugir um pouco desse ranço do propósito que a gente falou antes. Então, dentro desse ponto, tu vê que a questão da criação de comunidades dentro das empresas, isso vai fortalecer ainda mais esse momento do propósito? Total, porque comunidade tem a ver com humanidade, né? Comunidade tem a ver com pessoas. Quando a gente vê esse mundo que está caminhando para automação, para inteligência artificial, criando copy, criando vídeo, editando, fazendo tráfego, fazendo tudo, né? O que sobra de humano nisso, né? Nada. Para onde que as pessoas vão querer ir? As pessoas vão querer ir para o CEO, as pessoas vão querer ir para o vendedor, as pessoas vão querer ir para as pessoas que estão por trás, estão fazendo as marcas, estão consumindo as marcas. Então, por isso eu acho que se fala muito em comunidade hoje em dia e por isso que eu acho que as comunidades elas vão ser cada vez mais a parte natural, a parte real e humana das marcas, a única coisa que o algoritmo e a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Exato. E indo para a última pergunta aqui, estamos aqui também com um palestrante internacional como Lee Peterson, que bate já 2 NRFs, a maior feira de varejo do mundo, onde o varejo físico está voltando a ter força. E estamos aqui no evento físico, lotado. Como é que tu vê essa questão hoje das pessoas quererem o físico, quererem o touchable? Eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, que você trouxe muito bem. Eu acho que tudo vai em polaridade, né? Eu acho que quanto mais a gente for para o digital, quanto mais ferramentas, aplicativos, soluções e possibilidades que a gente tiver para o digital, para a gente não pirar, para a gente não enlouquecer e para a gente se diferenciar, a gente vai para o lado oposto da balança. Então eu acho que o offline, o contato humano, a comunidade, a loja física, essas coisas todas elas surgem como uma necessidade, né? Não só uma possibilidade, mas uma necessidade de respiro e de contraponto para essa loucura toda que a gente está vivendo. André, obrigado pela tua presença aqui e espero e contamos contigo na próxima edição. Total, me chama que eu venho. Obrigado, este é o FBV Cast.